Apelidada de Demônios Negros pelos militares alemães, a primeira divisão blindada polonesa foi criada em meados da Segunda Guerra Mundial. Trabalhando com as forças aliadas, distinguiram-se como membros poderosos do esforço de guerra. Embora tenham eventualmente sido dissolvidos, o impacto da divisão no resultado do conflito nunca foi esquecido. Após a queda da Polônia em 1939, milhares de soldados fugiram para a Hungria, antes de serem forçados a entrar em França pelo avanço dos alemães para o oeste. Quando a Alemanha assumiu o controle da França, estas mesmas tropas procuraram refúgio no Reino Unido. O comandante em chefe das Forças Armadas Polonesas, General Władysław Sikorski, estava ansioso para estabelecer o primeiro corpo de exército polonês na Grã-Bretanha e começou a fazer a reunião para sua criação em novembro de 1941. Somente em fevereiro de 1942 é que a primeira divisão blindada polonesa se concretizou. A divisão abrangia a 10ª Cavalaria Blindada e a 3ª Brigada de Infantaria, comandadas pelo Major-General Stanisław Maxek. A divisão estava seriamente subequipada e mal equipada quando foi formada, mas os soldados que compunham a força eram alguns dos mais experientes na Grã-Bretanha na época. Enquanto estacionado na Escócia, o primeiro corpo de exército polonês guardou a costa britânica. Eles inicialmente treinaram com tanques Crusader, mas mudaram para M4 Shermans e durante esse período, o número de membros cresceu constantemente, com 15.210 soldados, 885 oficiais e 381 tanques compondo a divisão em julho de 1944. A quantidade de soldados posteriormente atingiu o pico em cerca de 18.000. Com números mais suficientes, a primeira divisão blindada polonesa foi transferida para a Normandia e designada para o 21º Grupo de Exércitos do 1º Exército Canadense. Eles foram incumbidos de auxiliar na Operação Totalize, juntando-se à porção de combate da ofensiva em 8 de agosto de 1944. A missão pretendia romper as defesas alemãs no sul e isolar o 7º Exército a oeste do Sena. Isto seria alcançado em 2 fases. Na primeira metade, os canadenses empurrariam os alemães pela estrada Caen-Falaise, enquanto a primeira divisão blindada polonesa ocupava o lado direito da estrada e limpava aldeias na segunda parte da operação. Os soldados poloneses sofreram 44 baixas devido ao fogo amigo dos B-17, pilotados pelos Estados Unidos, mas continuaram avançando. Stanisław Maxek abriu o ataque com a 10ª Brigada de Cavalaria Blindada, com apoio da 3ª Brigada de Infantaria no flanco esquerdo. Quando os alemães lançaram um contra-ataque, ele trocou estrategicamente diferentes elementos, para garantir que uma unidade não sofresse muitas perdas. À medida que os alemães reagiam, uma oportunidade se apresentou aos aliados. Com os canadenses avançando para o sul, os americanos começaram seu avanço para o norte, alinhando-se finalmente com os primeiros. Isto encurralou o 7º Exército Alemão, com a primeira divisão blindada polaca a agir e cercou o restante das tropas inimigas e impediu a sua fuga. Isso foi chamado de Falaise Pocket e começou em 12 de agosto de 1944. Depois que as forças canadenses e americanas tomaram suas posições, a divisão fechou o bolsão em 19 de agosto. Infelizmente, eles sofreram o impacto do contra-ataque desesperado dos alemães, com 446 soldados mortos, 1.501 feridos e 150 considerados desaparecidos em combate. Apesar disso, conseguiram capturar 3.500 prisioneiros de guerra. Eles também capturaram e destruíram 55 tanques. Depois de concluírem o seu trabalho na Normandia, a primeira divisão blindada polaca seguiu os alemães até a Bélgica. Lá, ajudaram a libertar várias cidades. Depois disso, mudarão-se para a Holanda e ajudaram na libertação das partes orientais de Drenthe e Groningen. Em abril de 1945, a divisão lutava na Alemanha. Eles entraram em Inslee no início de maio e capturaram a base da Kriegsmarine em Wilhelmshaven. Lá, os comandantes alemães capitularam. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a primeira divisão blindada polaca permaneceu na Alemanha para funções ocupacionais, antes de ser dissolvida em 1947. Ao longo do conflito, perderam um total de 975 soldados. Após a dissolução,
os soldados tiveram a opção de regressar à Polônia. No entanto, o país tinha caído sob controle soviético, levando muitos a optar por permanecer no exílio noutras partes da Europa.